Olá, está a fim de saber um pouco mais sobre transmissões? Vamos falar um pouco das diferenças entre a transmissão manual e a automática. Seja bem-vindo ao primeiro Engenharia da Graxa. Hoje falaremos sobre as diferenças entre os câmbios manuais e automáticos. A principal função do câmbio é transmitir o torque gerado pelo motor até as rodas de forma eficiente. Nós vamos diferenciar em três categorias aqui. Acoplamento é o acoplamento entre o câmbio e o motor. A forma de transmissão do torque gerado até as rodas e do gerenciamento das trocas de marchas. No câmbio manual, o acoplamento é feito através de um disco chamado disco de embreagem. Esse disco se liga ao volante do motor, uma roda ligada ao eixo do motor que está em constante movimento. Quando esse disco encosta nesta roda, o atrito faz com que ele se movimente junto, girando o eixo de entrada da transmissão. Já nos câmbios automáticos, nós não temos o acoplamento direto do câmbio ao motor. O motor vai movimentar um rotor que vai impulsionar um fluido, esse fluido vai gerar um outro rotor que girará o eixo de entrada da transmissão. Aqui nós temos uma das principais diferenças do câmbio automático para o manual. E uma das diferenças que mais afeta o consumo do carro, ok? Essa peça, chamada de conversor de torque, ela gera muito calor e desperdiça muita energia do motor. Esse conversor de torque, por ele não ter um acoplamento direto, ou seja, o motor vai girar um fluido e esse fluido vai movimentar o câmbio. Isso gerava um desperdício muito grande de energia. Consequentemente, o carro gastava um pouco mais, gerava um pouco mais de calor, desperdiçando energia. Nos câmbios manuais, o acoplamento é direto, ou seja, o disco é acoplado diretamente ao motor, fazendo com que todo o torque do motor passe para a transmissão. A segunda parte que difere um câmbio manual do automático é a forma com que ele transmite o torque do motor até as rodas. No câmbio manual, nós temos um acoplamento simples de dois eixos por engrenagens que vão mudando a sua relação conforme o tamanho, ok? Então nós temos um eixo de entrada e um eixo de saída, simples assim. Esse eixo de entrada se liga ao eixo de saída por engrenagens com tamanhos diferentes. Esses tamanhos vão mudar a relação de marcha para que você mude a velocidade do veículo. Para que você troque de uma relação de marchas, ou seja, de uma marcha para outra, é necessário que haja o desacoplamento da transmissão do motor. Ou seja, é necessário pisar no pedal da embreagem para que desacople a transmissão do motor e você possa selecionar alguma outra marcha nesse conjunto. Isso gera umas trocas mais bruscas, ou seja, cada troca de marcha você tem que diminuir a rotação do motor, trocar de marcha e engatar o câmbio novamente. Isso gerava um desperdício grande de rotação e um tranco toda vez que você trocava de marcha. Já no câmbio automático, nós temos um conjunto de planetárias, ou seja, nós temos um anel, a engrenagem anel, que é a maior, nós temos as engrenagens planetárias, que são essas três menores, e nós temos a solar, que é esta do meio. No caso do câmbio automático, nós temos dois eixos, né, de entrada e um de saída. O primeiro eixo de entrada é o anel, o segundo eixo de entrada, ou seja, de entrada que eu falo é quando vem o torque do motor para o câmbio, é a solar. Então nós temos duas entradas e a saída que é pelas planetárias. Em um câmbio automático, para que você tenha mais de uma marcha, são acoplados vários conjuntos de planetárias, um ligado ao outro. A saída de um conjunto é diretamente ligada a uma das entradas, ou seja, a entrada do anel do próximo conjunto. E o eixo do motor é ligado diretamente na solar. Para que seja feita a troca de marcha, você trava um conjuntinho desse aqui, existe um conjunto de embreagenzinhas que seguram esse conjunto, que trava esse anel maior. Quando trava esse anel maior, você está selecionando uma marcha. Travou o próximo anel, destrava esse daqui, você selecionou outra marcha. Essa mudança de marcha, ela não necessita que o carro desacople o câmbio do motor. Isso faz com que as trocas de marcha sejam muito mais suaves e gradual do que num câmbio manual. O conforto de um carro automático é visivelmente maior do que de um carro manual, visto que não existe trancos entre as trocas de marchas. O próximo passo que vamos ver é o gerenciamento das trocas de marcha.
Num câmbio manual, quem faz o gerenciamento é o próprio motorista. Através da manopla do câmbio, seleciona qual marcha ele quer engatar. Essa manopla do câmbio ela é diretamente ligada na transmissão. Quando você movimenta essa manopla, você está diretamente movimentando e selecionando alguma marcha. Já no câmbio automático, essa ligação muitas vezes é apenas eletrônica. Como o câmbio automático possui um gerenciamento eletrônico das trocas de marcha, essa troca é feita de maneira muito mais efetiva e mais bem aproveitada, vamos falar assim, do que um câmbio manual, visto que o câmbio manual vai depender exclusivamente do motorista. Já no câmbio automático, seja você um motorista experiente ou um motorista iniciante, a troca de marcha será feita de uma maneira eficiente, vista que desse modo você consegue uma economia de combustível maior. Agora que entendemos um pouco o funcionamento dos dois tipos de câmbio, vamos fazer uma comparação nesses 5 critérios: manutenção, a sensação de esportividade, por isso ela está entre aspas, a durabilidade, a eficiência e o conforto. No caso do câmbio manual, como ele tem menos peças em movimento, um câmbio mais simples, a manutenção consequentemente é mais barata. Você não vai ter tanto trabalho e mesmo tendo que trocar uma embreagem, que não é um serviço simples, ele ainda acaba saindo mais barato do que o nosso amigo câmbio automático, visto que o câmbio automático tem uma complexidade muito maior e exige um cuidado muito maior também para que ele dure por mais tempo. No quesito esportividade, é muito comum você ouvir falar que o câmbio manual é sinônimo de esportividade, visto que é muito gostoso você trocar de marcha de uma maneira esportiva, pisando na embreagem com tudo e trocando, é muito legal. Porém, o câmbio automático ele é muito mais esportivo do que um câmbio manual. Por quê? As trocas de marcha são mais rápidas, as trocas de marcha são mais suaves e o aproveitamento do torque do motor é muito maior. Então aqui nesse caso o câmbio automático tem uma maior esportividade e o câmbio manual não tem tanta esportividade, apesar da sensação de esportividade ser maior no câmbio manual. Já no quesito durabilidade, é inevitável falar que o câmbio manual, pela sua simplicidade, consequentemente dura mais. Então a durabilidade do câmbio manual ela é maior. Mesmo com todos aqueles quesitos de, olha, vai depender muito do motorista, se ele vai manter os cuidados no câmbio manual, também vale para o câmbio automático, vai depender muito do motorista. Mas em testes de laboratório comprovam que o câmbio manual ele dura mais do que o câmbio automático. Então o câmbio automático nesse quesito de durabilidade perdeu, ok? Na questão eficiência, nós vamos analisar duas coisas. Primeiro, o aproveitamento do torque do motor e o consumo, ok? No manual, você pode dirigir de maneira eficiente. Se você for um motorista que sabe usar o câmbio manual, você pode dirigir de maneira eficiente, economizando combustível, não deixando o carro em neutro e aproveitando o próprio câmbio para frear. Porém, se você for um motorista descuidado, ou um motorista que não entende muito bem o funcionamento, a eficiência fica comprometida. Já no câmbio automático, a eficiência ela é garantida, já que ele possui um gerenciamento da troca de marcha, possui um gerenciamento de aproveitamento do torque do motor. Um outro quesito que a gente observa nas oficinas é que alguns itens do carro têm um desgaste diminuído. Por exemplo, a pastilha de freio num carro automático costuma durar mais do que num carro manual. Por quê? No carro manual, quando a pessoa tem a oportunidade, ela põe no neutro e vai segurando o carro no freio. Isso faz com que o freio se desgaste mais. Então, se você for analisar a eficiência do carro como um todo, o câmbio automático gera uma maior eficiência do que o câmbio manual. No quesito conforto, eu acho que não temos nem o que falar. Primeiro, que se você for levar em consideração você dirigir num tráfego pesado, o câmbio manual vai te fazer poupar tempo indo para academia, já que sua perna vai ficar bombada de tanto você apertar a embreagem, soltar a embreagem, ainda mais se ela tiver um pouco gasta e ela já tiver aquele pedal bem duro. Já no câmbio automático, em uma situação urbana, você tem o conforto de não ter que ficar pressionando o pedal da embreagem toda vez que dá aquela andadinha e para, andadinha e para, andadinha e para. Uma estrada, o câmbio manual, você vai engatar a quinta e vai embora, beleza, não tem muito segredo, o conforto vai ser bem parecido com o do automático. A troca de marcha pode ser suave também no câmbio manual, desde que você mantenha a rotação sempre baixa,
para que na hora que você trocar não dê tanto tranco. Mas se você for o Toretto que gosta de dar aquelas esticadas, deixar o motor girar bastante para trocar de marcha, as trocas de marchas vão ser bem bruto, câmbio automático, independente se você tem uma aceleração muito forte ou você dirija que nem conduzindo Miss Daisy, a troca de marcha vai ser bem suave. Este é até um ponto para que você, na hora da compra, avalie se o câmbio automático está bom. Se a troca de marcha do câmbio automático estiver dando tranco, este câmbio já não está nas melhores condições. Então, mais uma vez, o nosso câmbio automático ganha do câmbio manual em conforto. E aqui nós estamos comparando o automático tradicional. Não estamos falando de CVT, que já muda um pouco a funcionalidade e também alguns desses parâmetros, e nem do câmbio automatizado, que não é um automático, tá? Isso eu vou falar em algum outro vídeo, mas aqui nós estamos falando exclusivamente do câmbio automático tradicional. Visto que essas diferenças apontam que o câmbio automático, apesar de ter um custo mais alto para manter, né, vamos dizer assim, e ter uma durabilidade menor, todos os outros quesitos ele supera o câmbio manual. Então fica assim, a critério da pessoa na hora de escolher um carro, decidir se vai optar pelo manual ou automático. Na maioria das vezes, o automático acaba saindo mais caro também na hora da compra do carro. Mas por questões de conforto, eficiência e esportividade, eu recomendaria um câmbio automático. E você, qual prefere, manual ou automático? Se tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar mais vídeos como este.